não é fácil falar desse tema. Eu descobri, eu pego uns temas assim e depois eu falo, uau, como é que eu saio disso agora? Porque o que é, né? O que é saúde, o que é cura, qual é o processo, o que a gente faz, se é tão fácil, por que a gente não se cura, por que a gente continua doente, por que essa doença não vai embora, por que eu não tenho esse membro, por quê? Os porquês, né? São inúmeros. E eu li uma frase do Mário Cortella, um professor de história e filósofo recente, que ele tem um canal no YouTube, vocês já devem ter ouvido falar dele. Ele fala que pior que a gente possa aprender pela dor é passar por ela sem nada aprender. Então, eu acho que se a gente, é inevitável essa dor que a gente tem, que pelo menos a gente possa parar um pouco e pensar, né? Não por quê, mas para quê? E como eu faço para movimentar dentro do que eu estou vivendo com essa dor? Então, eu quis trazer aqui, para a gente começar, com relação aos processos de cura. Eu fiquei pensando sobre esse processo, né? Essas etapas, o que seria essa cura, e não falar da enfermidade ou falar da doença. E olha que interessante a definição de cura no latim. Ter cuidados com, cuidar de, ocupar-se. Então, a cura como esse processo nosso de cuidar. Então, talvez a cura que a gente busca, a nossa saúde final e plena, porque, de verdade, né, saudáveis mesmo, sem nada, quem está aqui no planeta Terra? Poucos, a menos que seja um espírito missionário, nós todos temos uma dorzinha, né? Que seja emocional, que seja física, mas todos nós temos um processo que é o que nos traz de volta, vai nos trazer efetivamente, esperamos que traga de volta a casa do Pai. Faça essa conexão que já temos dentro de nós com o divino. Então, esse seria o propósito. Por isso que eu deixei o processo de cura nessa expectativa que a gente olhasse isso como a nossa parcela de cuidado da gente. Porque mesmo se aquela cura não chegar, que a gente possa, nesse cuidado, ficar mais fortalecido e navegar melhor dentro desse processo que não vai embora. Porque, no final das contas, quando a gente perceber a nossa imortalidade, esse processo foi de extrema importância para o nosso crescimento. Como eu acredito que alguns de vocês já tenham passado, se passou um momento mais sério de saúde física e se recuperou ou por um problema emocional, se percebe mais forte hoje. Se percebe com lições aprendidas. Então, independentemente de quanto doeu, se ainda está doendo, a gente não sai mesmo de quando a gente entrou. Sempre vai ter alguma coisa que a gente aprende, mesmo que a gente não aprendeu a lidar com aquela dor, a gente ainda está meio que de mal, né, com o papai lá do céu e brigando com ele. E eu, na minha dor, quando eu tive um problema mais difícil, eu briguei muito com ele, falei para ele tudo o que eu pensava, muito chateada, questionando demais. E ele é o único que pode nos entender. Porque depois que passou, eu olho para trás e vejo, uau, que bom que alguém sabia naquele momento o que estava fazendo. Então, eu vou fazer aqui um texto que está no livro Estante da Vida, psicografado pelo Chico Xavier, e aqui ele assina o irmão X, Humberto de Campos. E eu fiquei pensando um pouco se eu ia ler ou se eu colocaria na tela. Eu fico na tela porque eu acredito que cada um de nós aqui, nós estamos em momentos diferentes da vida, não? E eu acho que esse diálogo, ele é um diálogo feito, é um debate entre o homem doente, o mensageiro do Evangelho e o entregador de milagres, né, o fazedor de milagres, o fornecedor de milagres, para ser mais exato. Então, nesse diálogo, eu acho interessante porque a gente vai se ver nas perguntas que a gente faz quando a gente está passando pela doença, ou pela dificuldade, ou pelo desafio, e, ao mesmo tempo, um diálogo com a gente mesmo, porque a gente quer sempre soluções muito rápidas. Mas será que a solução rápida é o que vai trazer de melhor para a gente? Então, dentro desse texto, eu queria que vocês olhassem com esse carinho, entendendo um pouco desse processo que a gente vai passando. Então, olha que interessante, o homem doente, né? Ai de mim, a enfermidade me devora, e além disso, inteligências transviadas me atormentam a vida. Amparai-me, por amor de Deus. Vamos sempre esse pedido aí, né, de ajuda. A primeira coisa, quando está doendo, a gente quer ajuda. O mensageiro do Evangelho, então, vai trazer as mensagens que a gente está sempre escutando quando a gente vem para o centro, às vezes de um amigo um pouco mais espiritualizado. Antes de tudo, tem paciência, meu filho. Passo a passo, Jesus refala tuas forças. Não ouvides que te achas no mundo espiritual, antes de tua reencarnação, agoniado que te vês, e que por esse motivo, antes da tranquilidade para o corpo, importa a segurança da alma. Sofrimento é caminho para a verdadeira restauração. O fornecedor de milagres fala, ninguém precisa solenizar o desequilíbrio, dar-te-ei cura rápida. E quantas vezes a gente não quer saber? Está doendo agora, o problema é agora.
Eu não quero saber todo esse processo de evangelho, de reforma íntima, que é a alma, que é o espírito. Eu quero saber agora. A gente quer essa resposta rápida. Então, esse convite aqui, o fornecedor dos milagres fala realmente, né? Para que pode ficar endeusando? Não, é o sofrimento mesmo. Aquela coisa que a gente acha, às vezes, quando a gente fala que a dor é um caminho, a gente quer sofrer. Né? A espírita adora falar que é por conta de sofrimento. Não dá para aprender diferente? Talvez dê, mas às vezes não é um caminho. Continuando o diálogo. O homem doente, então, continua. Necessito viver, trabalhar. O mensageiro do Evangelho. Desfrutarás os dons da existência, com alegria e respeitabilidade, agindo e levantando-te em meio dos seus próprios impedimentos. A dor se te é mestra, bendita, e quanto se afasta de ti, deixar-te-á precioso certificado de experiência. O fornecedor de milagres desvelharia. Qualquer um pode instruir-se sem dor. O mensageiro do Evangelho continua. Unicamente quando haja construído a harmonia divina no mundo de si mesmo. Então, é algo a mais, né? A gente quer o alívio de agora, mas para quê? Em que nível a gente está querendo essa cura? O homem doente, diz-me, quanto tempo tenho a dispor neste corpo? Quando vai durar todo esse tormento aqui? O mensageiro do Evangelho, nada menos de 80 anos. Entretanto, nem sempre serás doente assim. A pouco e pouco, recuperar-te-ás com o apoio do Cristo para encerrares dignamente a tua atual romagem terrestre. Mas o fornecedor de milagres fala que não. Por que não buscar a imediata libertação da dificuldade para melhor aproveitamento do tempo? Proveito do tempo. O mensageiro do Evangelho diz, o corpo é reflexo do Espírito. E muitas vezes, aquilo que interpretamos como exoneração da prova é desamparo moral, ou seja, não vai nos fazer bem. O homem doente não, claro, perdido, né? Ele não sabe o que ele vai fazer, vai escutar quem aqui? O fornecedor de milagres, claro, né? Aceitar o pedido que te ofereço. Lógico. O mensageiro do Evangelho fala que adianta restaurar brilhantemente o traje externo, sem exigir a ferida que a roupa cobre. Ensinou-nos Jesus que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. O fornecedor de milagres são teorias. Cada qual deve cuidar do próprio bem-estar com a ligeireza possível. O mensageiro do Evangelho diz, só existe o bem-estar que a consciência autoriza. O homem doente continua, apesar dos vossos desacordos, estou enfermo e quero sarar. Claro, né? Qual é o doente que não quer sarar? Para quem se pergunta que está doente, o que ele quer primeiramente? Então o mensageiro do Evangelho diz, curar-te-ás, todavia, deves fazê-lo com a bênção de Jesus e para sempre. A cura vem das entranhas do ser, como a árvore procede do âmago da semente. Mas o fornecedor de milagres, lirismo de pregadores, garanto-te a saúde perfeita em poucas horas. É isso que a gente quer, né? Alguém fala, tá aqui, eu vou resolver agora. Acabou, não tem mais o problema. Mas onde está o problema? O mensageiro do Evangelho, então, diz que a saúde ilusória da carne, é essa saúde que a gente quer, essa saúde aqui que fala que está tudo bem, que a gente às vezes nem percebe a nossa enfermidade, porque estamos andando, falando, trabalhando, e nem imaginamos a enfermidade que levamos na alma, ou que o outro leva na alma. Não é porque a gente está debilitado numa cama, não precisa estar visivelmente para a gente saber que o outro está enfermo, estamos todos enfermos de alguma forma. Né? E aí o fornecedor de milagres, claro, né, vai perguntar de que outra necessitará um homem no mundo? Ou seja, é aqui, não tem preocupação nenhuma com o depois. É aqui e agora, eu resolvi agora, então eu estou bem. Mas e aí? A gente já aprendeu que a gente é um espírito imortal. Então talvez resolver só aqui não seja o suficiente. A gente vai ter que fazer uma coisa mais profunda. Isso que a gente vai ver mais para frente. Então o homem doente continua. Eu tenho melhoras. Estou arrasado de corpo e cercado de inimigos. O fornecedor de milagres responde primeiro dessa vez. Põe teus adversários na cadeia para que te devolvam a paz. O mensageiro do Evangelho fala, Deus usa o tempo e não a violência. Inimigos não transformados em amigos um dia voltarão. O fornecedor de milagres, claro, né? Que bobagem. Por que razões estará uma pessoa condenada à presença de desafetos quando pode arredá-los? O mensageiro do Evangelho segue. Adversários são instrutores. Habituando-nos a suportá-los na convivência, seguiremos por fim na estrada de luz que o Senhor nos traçou ao recomendarmos amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí, quase terminando, o homem doente continua, meus padecimentos são enormes.
O mensageiro do Evangelho eleva-te à cura verdadeira, aprendendo com a dor e com o trabalho a imunizar-te contra a ilusão de que te faria cair em provações maiores. O fornecedor de milagres diz: porque não conseguirá este homem escalar o monte do próprio equilíbrio sem aflição e enfermidade? O mensageiro do Evangelho: ninguém consegue medir a própria resistência. Mutilados existem que reclamam escoras, a fim de se movimentarem. Doença e dificuldade são algumas vezes as muletas de que carecemos em longos períodos de reajuste. O fornecedor de milagres: não aprovo, eu dou vantagens imediatas. O homem doente segue: bom, não me concederia Deus uma ordem direta? O mensageiro do Evangelho: repito que a violência não consta da didática divina. Deus nos ama como Pai. Considera-nos seus filhos e não escravos. O fornecedor de milagres segue: se tens o direito de optar, é inútil que existes. Muito melhor que eu te liberte hoje, que persistires em sofrimento até não sei quando. O homem doente disse: então como agir? O mensageiro do Evangelho: é sempre livre na escolha. O texto continua porque tem um final aí, a gente vai saber se ele seguiu o mensageiro do Evangelho ou ele seguiu o fornecedor de milagres, vai ficar até o fim da palestra. Eu acho ótimo, um dia eu sempre quis fazer isso. Acho tão legal quando a pessoa vem aqui, conta uma história, aí põe em suspense, aí faz aquela palestra linda, aí fala: então, lembra o texto? Então, eu quis fazer um teste hoje, eu vou deixar para contar no final, para vocês ficarem bem prestando atenção. E lá a gente vai ver o que aconteceu. Mas eu queria voltar, então, se fosse, foi. Que a gente pensa, então, em saúde, a definição da Organização Mundial de Saúde, de 1946, vocês já devem ter ouvido falar o que é saúde, que é o bem-estar, né? Do corpo, da mente, eles não vão falar, é corpo, mente e social, e não fala do espírito. Na doutrina espírita, a gente sabe que a parte espiritual, ela tem que estar bem. Para a gente poder estar saudável, o nosso espírito tem que estar bem. Né? Por isso que o mensageiro do Evangelho traz essa coisa mais profunda de uma continuidade de um espírito imortal. Estou lembrando que para nós, né, dentro da doutrina espírita, a nossa visão é essa aqui, ó, é uma tríplice realidade. Nós somos corpo, o perispírito e o espírito. Então, o corpo, né, é uma energia mais materializada, nós somos feitos do fluido cósmico universal. Nós temos o perispírito, que vai fazer essa conexão do espírito com o corpo físico. Lembrando que perispírito foi o termo que Allan Kardec diz para identificar essa energia em volta do espírito, que é o princípio inteligente criado por Deus, e é ele que tem a inteligência nele, é o princípio inteligente. Então, nós somos esse espírito, que temos o perispírito, que faz a conexão com a matéria. Entre o espírito e o perispírito, nós temos um campo mental. São vários corpos, tá? Entre o espírito e o corpo físico, mas eu não vou falar deles. Óbvio que existe estudo, óbvio que existem vários corpos, tem nomes, tem toda aí uma tradição, né? O hinduísmo já fala, mas eu queria falar por enquanto, assim, para a gente pensar um pouco mais simples, para não ficar só na questão do perispírito. Somos espíritos imortais, fomos criados simples e ignorantes, somos princípio inteligente, temos em nós a capacidade do raciocínio. Entre o nosso espírito, para poder a gente usar o corpo como instrumento para nosso crescimento de evolução, nós vamos precisar usar esse corpo físico. Para usar o corpo físico, o espírito precisa do perispírito para poder movimentar o corpo físico. Então, o espírito vai ter um corpo mental, que é ele que comunica com o perispírito. O perispírito vai ter o duplo etérico, que faz a comunicação com o corpo físico, onde a energia vital está nesse duplo etérico. Então, quando a gente toma passe aqui, o que acontece no passe? A gente vai receber energias vitais no duplo etérico. Então, todo esse processo de como o espírito, o perispírito e o corpo físico se comunicam é importante para a gente entender onde está a decisão e onde começou a doença e onde está a decisão de recuperar a saúde, de fazer esse caminho. Tá? Então, para a gente pensar nisso, como a gente faz isso, como nós somos essa tríplice aqui. Porque senão a gente fica pensando só em curar o corpo e aí a nossa cura não está completa. Porque não é só o corpo. Se essa cura não internalizar e a gente não trouxer isso para o nosso espírito, a gente vai continuar reencarnando e vai continuar imprimindo tudo aquilo que a gente não consegue resolver no nosso perispírito, eventualmente na nossa matéria. Não existe determinismo, nós podemos fazer alterações, sim, de decisões, vamos nos fortalecendo, vamos aprendendo, tomamos decisões melhores, vamos acertando mais vezes, e com esse acertar a gente vai melhorando toda uma série de processos entre o perispírito e o corpo. Então, o Emmanuel, ele dá sempre essa definição, né, do que é saúde,
Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Como a gente já ouviu aqui em algumas aulas, isso a gente poderia considerar saúde, quando a alma está em harmonia. Mas está em harmonia com o quê? Com as leis divinas, que está dentro de nós. Então, quando a gente age de acordo com essas leis divinas, a gente vai estar mais equilibrado, vai estar mais em harmonia. Porque tem tanta coisa que a gente ainda tem que resolver, né? As nossas orgulho, né? Egoísmo, a nossa inveja, tem tanta coisa ainda de emoção e sentimento para arrumar, que quando a gente não está em condições, em harmonia com essas leis, a gente vai se desequilibrar. E quando a gente desequilibra, a gente vai criar muitas coisas para o nosso corpo físico até. Vai chegar no físico eventualmente, se a gente não estiver muito atento a isso. Então, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Transitórias. E ele continua, isso está no Consolador. Questão 95. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. É ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Então, o espírito que está em desequilíbrio, que ainda não consegue ainda não está curado no nível espiritual, ele vai sim, através do campo mental, imprimindo para o perispírito condições, situações, vai atingir no corpo físico pela ligação, né? O corpo ele é ligado molécula a molécula com o perispírito e vai eventualmente trazer para o nosso corpo físico aquela enfermidade. Existe esse processo de adoecimento que nós desequilibramos, existem processos de depuração de experiências anteriores que a gente traz que são necessárias, porque às vezes o espírito ele já está curado, mas aquela experiência de passar por uma enfermidade ou até mesmo não ter um órgão físico, ele está ligado à depuração do próprio, é como se fosse um metaborrão, como se aquilo tivesse que ser feito para que a gente reconstruísse o nosso perispírito, para que a gente tivesse um corpo cada vez mais saudável. Então, é muito complexo, tudo isso que eu estou trazendo aqui, tem uma aula excelente da Associação Médica Espírita, são acho que 9 aulas ou 10 aulas, que está no YouTube. É um grupo de médicos que está falando exatamente desse processo do adoecimento, vai explicar do perispírito, vai explicar muita coisa mais profundamente. Não dá tempo, claro, da gente explicar exatamente o que acontece no processo, mas o que eu queria que ficasse assim, que a gente pudesse sair daqui hoje sentindo, eu sou um espírito imortal, eu tenho a capacidade da inteligência dentro de mim, eu crio os meus problemas, mas olha aqui, ó, é na nossa alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Então, a gente tem a capacidade também de se curar. Não sei se vai acontecer nessa vida. O processo ele é lento às vezes. A gente, às vezes, precisa passar por tudo isso. Não vai nascer um órgão, não vai, talvez, reconstituir toda a saúde. Mas o importante é o nosso espírito. Como que a gente vai sair dessa experiência? Para que a gente possa levar no espírito essa cura. Para que a próxima vida, a gente sabe que vai ter, a gente venha mais fortalecido. Né? Ou pelo menos que aquelas condições que estão ali nos nossos genes, elas não apareçam, porque pode acontecer isso, você pode estar com aquele gene dentro de você, né? A epigenética veio para dizer que não está mais no controle, os genes não determinam mais as nossas doenças, nós temos a capacidade agora de escolher e alterar, então é muita coisa bacana que a gente pode aprender para tentar se curar, e vão haver inúmeras curas. Eu vi um vídeo, vocês podem procurar depois, é no hospital chinês, de 1998. Tem um grupo de médicos, sem invasão nenhuma física, eles estão ao redor do paciente, e aí na tela tem um X-ray de um tumor na bexiga, bem grande. E ela, com o ultrassom, vai fazendo o exame na hora. Então, mostra a visão do ultrassom com o tumor, e os médicos fazem cantam, né, um chanting, eles ficam, uma oração, eles ficam orando por ali. E de acordo com eles vão orando, o tumor vai desaparecendo, é impressionante, desaparecendo, 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 e desaparece o tumor. Existem curas físicas? É claro que existe. Então, falar que a gente não vai ser curado fisicamente, a gente não pode afirmar isso. Né? Tem muitos casos que o médico fala, como esse tumor sumiu, como essa cirurgia aconteceu se eu não te operei. Mas o processo para que a gente adquira isso, essa consciência, ou não, a gente tem misericórdia divina, a gente tem pressa, a gente tem merecimento, uma série de fatores que pode se proporcionar que a gente tenha essa cura. Agora, maior do que ser curado, eu vou ser curado para quê? Se eu curar dessa minha doença, eu vou fazer o quê a hora que eu estiver saudável? A gente não pensa muito, não vejo a hora de ficar bom.
Mas a gente tem planos para o que a gente vai fazer depois que passar essa doença? Eu não sei se a gente tem, às vezes. Porque a doença toma muito nossa cabeça. A gente não consegue enxergar. Ouvir isso aqui quando a gente está não tão enfermo é uma coisa. A gente está numa cama de hospital e ouvir isso aqui, você vai falar, olha, me traz um fornecedor de milagres. Eu não quero falar do evangelho. Eu quero agora, essa dor tem que sair. Eu não consigo nem pensar com essa dor. Então, a gente tem que tomar cuidado para quando chega nesse processo mais extremo, a gente não consegue trazer, né? Ter esse carinho também de que a pessoa que está muito doente, a gente não tem a mesma mentalidade clara de olhar e falar, não, eu sou um espírito imortal, eu tenho meu perispírito, meu corpo, eu vou fazer uma história diferente. Mas é um processo, a gente tem que lembrar disso quando a gente está um pouquinho melhor. Eu queria trazer para vocês, eu não acho que não vai dar para ler, mas a questão não é nem só o que está escrito, mas eu trouxe essa linha do tempo aqui, para estar aqui nesse curso, Noções de Saúde e Espiritismo, da Associação Médica Espírita. Quem traz isso, né? Todo estudo é de médicos, então não tem ninguém só espírita falando, eles têm comprovações, eles têm histórias de curas de pacientes deles. E aqui ele trouxe uma coisa interessante, porque às vezes a gente tem a impressão que a gente vai falar de cura e ele está no espiritismo, mas como assim, né? Vai cuidar da alma? E se eu não acredito que existe alma? E se eu acho que eu sou materialista, eu acho que é só esse corpo, pronto, acabou? Então, essa linha aqui que ele traz, ele explica com muito mais detalhe. Eu vou passar rápido, uma questão do tempo, mas assim, para a gente entender como vem essa história toda e como ela se complementa. Então, ele vai trazer, né, essa linha do tempo, aí, pelo menos a linha do tempo dá para vocês verem bem, da onde vem já, 5 mil anos, 4 mil anos antes de Cristo, já tinha essa preocupação dessa cultura na Índia e na China, que o homem não é só o corpo, que o homem é o que ele come, o homem tem outras emoções que estão ligadas, não é só o corpo. Já essa busca da própria humanidade que não pode ser só o corpo. Alguma coisa tem que mexer aqui para justificar outras. E aí vem o médico grego, né, o pai da medicina, Hipócrates, que vem trazer justamente essa parte dessa união, né, essa natureza imaterial do homem com o corpo físico, que regula todas as funções do organismo. Os desequilíbrios levam às doenças. Então traz aí toda uma visão nova de que a gente não é só o corpo, nós nos desequilibramos, e quando desequilibramos, a gente fica doente. Daí nessa parte ali, ó, embaixo, o Galeno, ele vai trazer uma outra visão, diferente já de Hipócrates, né? Ele prioriza já, não é o todo, ele já divide. Princípio contrário, que influencia a medicina dos nossos dias. O médico deveria tratar o corpo e a alma era assunto da igreja, o que a igreja adorou, porque assim, deixa que eu cuido da alma e vocês médicos cuidem só do corpo. E isso influencia a medicina até hoje. O que não é errado, porque graças a esse movimento a gente tem o quê? Uma série de medicamentos, né? Todos os anti-inflamatório, antibiótico. Então, é óbvio que a medicina alopática é importante. Ninguém está dizendo que não pode tomar um remédio ou que vai fazer um tratamento espiritual se você trazer um tratamento para o corpo físico. Então, é muito importante. Mas olha como vai se alterando, né, a visão. Aí, subindo ali, Paracelso já vem ali, já em 1400, 1500, já depois de Cristo, ele vai trazer um pouco mais dessa questão que Hipócrates trouxe. Ele vai dizer, né, ele vai trazer o princípio vital, ele que traz um termo chamado vitalista. Então, o vitalismo, ele traz essa questão de que não é só o corpo, nós temos um princípio vital. Tem médico que, se não olhar desse lado, ele vai tratar só a parte material. Mas quando o médico tem uma visão mais vitalista, mais nessa linha, ele vai entender que não é só o paciente que está ali. Tem algo além, tem um desequilíbrio, já não vai mais cuidar só do câncer, mas o que causou aquele câncer? O que causou aquela gastrite? Uma visão mais integralizada do homem com a parte mais espiritual, né? E a princípio vital de Paracelso vai trazer, né, essa entidade material que se soma ao corpo físico, conservando e mantendo a vida orgânica. Fala da concepção de uma força oculta no homem capaz de amplas ações em todo o organismo residualmente. Que bacana, olha quanto tempo a gente vem escutando falar disso e a gente ainda acha que não está só na mente ou que isso é uma conversa de, né, coisa positiva. Ah, não, você pensa positivo e você vai sarar. Não é esse ponto de pensar positivo e sarar. Mas o quanto a tua emoção está ligada na tua enfermidade. O que a gente está causando para a gente? Aí a gente está na idade moderna ali, esse quadradinho amarelo, que já é um pouco mais atualizado na questão da história mesmo da medicina, o quanto que a medicina já está pensando em termos acadêmicos. Então, nas universidades, tem essa necessidade mais ambulatorial, médica, eles estão mais preparados na parte física mesmo, preocupados em descobrir as doenças físicas. E na Alemanha já ficou uma visão vitalista. Aí subimos aqui para cima, o Paul Berthet,
Acho que é isso. Bartê, desculpa. Bartê. Ele também traz a questão, ele volta de novo, desculpa, antes de para ele, descendo aqui embaixo, o Rui Descartes também traz a visão lá atrás do Galeno, que é separado, né, o corpo e a alma. Então ele também tem essa divisão do Descartes, traz para a medicina alopática, uma coisa muito importante também, que é a questão dos antibióticos, essas pesquisas orgânicas que não nos ajudam para que nosso corpo tenha condição também de fazer o caminho contrário e fortalecer o nosso espírito quando a gente se sente melhor, né? Então, se olhar para cima, o Bartê, ele também tem um princípio capitalista, né? Ele traz um pouco isso, ele está ali numa posição onde ele tem uma certa influência desses médicos orientais, e ele segue esse caminho justamente de Hipócrates, né? Para mais rapidinho, subindo aqui para o lado direito, de médico contemporâneo, Samuel Hahnemann. Hahnemann é o pai da homeopatia. Então, ele traz, já em 1755, até 1843, ele diz que a causa das doenças é o desequilíbrio do princípio vital. O tratamento homeopático visa reequilibrar essa distonia vital e trará o retorno da saúde a todo o organismo. E aí, então, vem Mesmer estudando o magnetismo animal, o magnetismo humano, né? Humano e espiritual, animal e espiritual. Kardec vem em 1857 trazendo toda essa bagagem falada e traz a questão espiritual também para a gente estudar tudo isso. E uma coisa interessantíssima, na idade contemporânea, esse Abraham Flexner, ele foi um médico responsável, ele cortou tudo. Aqui nos Estados Unidos, nas universidades, ele proibiu o vitalismo. Durante um século, durante 100 anos, os médicos não podiam falar de espiritualidade, vitalismo, dentro da medicina nos Estados Unidos. E a gente tem uma grande herança disso, né? A gente sabe quanto que os Estados Unidos está mudando, mas a gente sabe que tem muito médico que segue a linha dele, que é só o corpo. Graças a ele, que bom, porque enquanto sai um pouco da parte espiritual, a parte física e orgânica tem um salto tremendo. Então, não vamos falar que não é importante, ou o que tem a ver, né? A gente tem o espírito, mas aí eles ficaram só na parte física. É importante também quantas descobertas, quantas vacinas, quantos tratamentos. Então, tudo isso eu trouxe para a gente olhar que lindo que é esse, né, um mosaico de quem traz o quê, o equilíbrio das duas coisas. E interessantíssimo, no Livro dos Espíritos tem uma mensagem psicografada de Hahnemann, e ele escreve Hahnemann, o Paracelso. Hahnemann é a reencarnação de Paracelso, segundo a mensagem que está psicografada no Livro dos Espíritos de Kardec. Então, traz toda essa linha. Até que no desenho eles são meio parecidinhos, assim, né? Se olhar o Hahnemann com eles. Os cabelinhos ali. Bom, então, duas outras pessoas que eu queria trazer de pensamento, para não falar aqui só, né? A gente está falando de Kardec, mas olha só. Platão já falava dessa questão corpo e mentes saudáveis. A cura da parte não deve ser feita sem tratamento do todo. Não podemos curar o corpo sem considerar a alma. E devemos começar a curar a mente, porque tanto a mente como o corpo devem ser saudáveis. Não deixe ninguém persuadi-la a curar o corpo sem primeiro lhe ter dado a cura da alma. O grande erro dos nossos dias no tratamento do corpo humano é que os médicos separam a alma do corpo. E aí Bach, né, dos florais de Bach, ele que desenvolveu a técnica dos florais de Bach, vem dizer que a doença do corpo, que não conhecemos, é o resultado do produto final. O último estágio de algo muito mais profundo. A doença se origina acima do plano físico, mais próximo do mental. É o resultado de um conflito entre o nosso eu espiritual e o nosso eu mortal. Então, enquanto esses dois eus estiverem em harmonia, teremos perfeita saúde. Porém, uma vez que a discórdia ocorre, que conhecemos como doença. Então, todos eles aí chegam à conclusão de que esse conjunto tem algo além, a nossa mente, o quanto que nós somos responsáveis pelo nosso desequilíbrio. E aí, como nós adoecemos? Não porque, né? Como eu disse, a pergunta do porquê deveria ser para quê. Então, acho melhor a gente perguntar como é que nós adoecemos. Algumas colocações aqui que a gente tem que lembrar, que existe, lógico, uma programação natural da vida, né? As doenças existem, faz parte das nossas provas, das nossas vicissitudes, não tem como a gente não conviver com essas doenças, com essas bactérias, com esses micróbios, isso faz parte. O estresse é uma outra parte que nos adoece tremendamente também. Fatores genéticos também trazem uma linha para a gente, mas com a epigenética, né? Depois do projeto Genoma, a gente vem percebendo que os genes têm um papel muito menor do que a gente imaginava na nossa decisão, na nossa cura. Né? A alimentação ruim, claro, você não come bem, não dorme bem, não se cuida, não faz exercício, eu não tenho saúde. Ah, mas foi meu espírito.
Não, a gente também tem que cuidar desse... Né? Lembra que eu falei que o espírito precisa desse corpo para a gente poder fazer o que a gente tem que fazer para que a gente melhore, né? Um caminho, andamos junto, nós somos uma tríplice. E, claro, né, um processo natural de envelhecimento orgânico, não sei quem vai viver para sempre, mas a gente, eventualmente, né, se elas vão envelhecer, a gente vai ter alguns problemas próprios desse degeneração. E a casa repousa, claro, no mundo mental. Então, tudo isso, né, estamos falando só também das coisas internas, mas o externo, o social também, vai fazer que a gente perca a nossa saúde. Se você vive num ambiente tóxico, se você vive num lugar poluído, se você está em contato com substâncias que te deixam doentes, necessariamente você pode estar muito bem, mas o seu corpo físico, se você não tiver total controle da matéria, que eu acho que aqui na Terra é meio difícil, você vai adoecer. A menos que você tenha um controle absoluto, né, daquilo. Então, eu trouxe uma colocação da Joana de Ângeles que ela vai explicar, então, como adoecemos. A conduta moral e mental dos homens, quando... Eu queria que vocês prestassem atenção, porque isso aqui tem a ver com o vídeo que eu vou passar em seguida. A conduta moral e mental dos homens, quando cultiva essas emoções da irritabilidade, do ódio, do ciúme, do rancor, das dissipações, emprega o organismo, o sistema nervoso, com vibrações deletérias que bloqueiam áreas por onde se espraia a energia saudável, abrindo campo para a instalação de qualidades, graças à proliferação dos agentes viróticos degenerativos que ali se instalam. Então, muitas vezes, a gente vai vendo que a doença começa antes de até estar no corpo. Não se sente bem, vai no médico, não acha nada, mas o que é? Já não é uma doença que está no perispírito, prontinha para vir para o nosso corpo físico. Então, todas essas emoções que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, nunca vai ter cura se a gente não tiver esse ajuste. Esse vídeo que eu vou trazer é um pouco curto e ele não é novo. Ele andou por WhatsApp um bom tempo. São duas crianças discutindo sobre o que é o animal que eles vão ver. O vídeo é um pouquinho mais longo, isso aqui é só uma compilação. Porque antes eles discutem bastante, eles querem até sair quase no braço. Mas eu queria que vocês olhassem para ver se não a gente, às vezes, diante da vida, ou com as situações que a gente passa, se a gente não tem essa reação, se não é isso que desequilibra a gente. Eu vou passar para vocês verem. Não é boi, é boi. É vaca, é boi. Vaca, é boi. É boi, vaca. Dá vontade de você chorar, você dá pra ficar assim, durinha, jogar no chão. Gente, é a gente na vida. A gente está discutindo o que é com quem. E o quanto que a gente não tem essa atitude até o fim. Cai dura, a menina ficou olhando assim, meu Deus, a menina teve uma síncope nervosa. Nós temos as nossas, às vezes a gente não mostra. Vocês dão risada que vocês já se jogaram no chão assim? Não. Já quiseram, pelo menos, né? Porque também tem gente que você conversa que também fica naquela... Você tá vendo que aquilo e o outro não vê e você fica nervoso porque o outro não tá vendo. Também ninguém merece, né? Se o outro também não tá vendo o que você tá vendo. De repente ela estava certa, o outro não. Não é? Dura uma vida, vidas, vai saber. Então é isso, né? Joana vai dizer que quando a gente evita essas cargas do sistema energético imunológico, quando a gente evita isso, o que acontece? O nosso sistema imunológico responde. Ele nos liberta de doenças e nossa vida muda, passando a melhorar o estado de saúde. As causas profundas das doenças, portanto, estão no indivíduo mesmo, que se deve autoexaminar, autoconhecer-se, a fim de libertar-se desse tipo de sofrimento. No momento que você não tem importância se é vaca ou se é boi, você vira as coisas e vai embora, vai continuar discutindo. Se um acha que é vaca, outro que é boi. A conversa era assim, tinha que tirar a história começa, eles tinham que tirar o boi dali, ou a vaca. Aí começa assim, tem que tirar o boi, não, mas não, o boi é vaca. Quer dizer, o fato de tirar o boi dali ficou secundário. A questão era o sexo do bichinho. E assim a gente vai embora irritado, vai embora bravo, se desequilibra, aí fica com herpes, fica com gripe. E o outro segue a vida. Porque o outro, às vezes ele entrou naquela discussão, mas ele tá de boa, porque ele não chegou na parte que... Né? Então, para a gente pensar um pouco nas nossas atitudes, o quanto que, quando a gente fica doente... mas toda vez que eu fico doente sou eu? Toda vez que você se desequilibra, como a gente está estudando aqui, se o controle está no espírito, e o espírito comanda, a gente ainda não aprendeu.
mas de uma certa forma a gente se atrapalha e vai parar no corpo. Então, é por isso que a gente tem que tomar mais cuidado e mais consciência com as escolhas que a gente tem, né, com as disputas que a gente faz. E como é que a gente faz, então, esse caminho para poder fazer esse processo da cura? Como é que a gente pode se ajudar? Né? O que eles trazem para a gente com essa relação de instruções mesmo? O que eu posso fazer? Primeiro de todos, ele aqui, o amor. Realmente o amor. A gente tem que ter o auto-amor, o amor ao próximo, fazer o exercício, porque é uma decisão. O amor é um exercício também. De você exercitar o perdão, exercitar que o outro está no momento dele, deixar a discussão do sexo do bichinho para lá, entender que o outro, né? Então, esse processo todo do amor é importante, porque não precisa ser só pela dor. Se a gente fizer um processo do amor, talvez a gente não precise passar por tanta dor. Talvez a gente perdoar mais rápido. Talvez a gente não fique tão doente lá na frente. Talvez as nossas células cancerígenas, elas não se despertem, porque eu já não tenho mais aquele ressentimento dentro de mim. Pensar, o que a gente pode fazer? O que está dentro da gente? Né? E mais, a vontade. Aqui é tão bonitinho esse bichinho subindo. Ele inspira, né? Porque imagina a força que esse bichinho tem que fazer para subir ali. Então, Kardec vai dizer para a gente que a vontade é um atributo essencial do espírito. Nós temos em nós esse atributo já. Nós temos a vontade. Porque aquilo que a gente quer fazer de vontade, a gente faz. Não tem outra escolha. Vocês vieram aqui hoje porque vocês tiveram vontade e fizeram. Então, é muito difícil, realmente, ao menos, claro, você tem situações que você tem que fazer as coisas que você não tem escolha. Mas aquilo que você decide, quanto espírito, a sua vontade, ela é inata, tanto quanto a sua inteligência. Então, quando você deixar essa vontade tomar conta de você, quando você quer, você toma as decisões, você faz. O poder da fé, eu coloquei fé e confiança, porque a fé, a gente fala assim, mas eu não tenho fé, essa fé que você tem, eu não tenho, né? Mas qual o tamanho da fé que eles falam pra gente que a gente tem que ter? O tamanho de um grãozinho de mostarda. Se vocês não pegaram, peguem em casa, comprem, põe na mão um grãozinho de mostarda. É muito pequeno. E não é uma fé assim mística. Eu acredito que vai dar certo, então agora eu vou fazer, vou dar 3 pulinhos, vou tomar um golinho de água e vai passar. Não, é uma fé muito mais de entendimento de como tudo isso funciona, de como um criador cria, né? Criou o princípio inteligente, criou a matéria, esse fluido cósmico universal que a gente está mergulhado nele, o nosso fluido vital. Como que tudo isso funciona? Como que as coisas se movimentam? Como você explica algumas coisas? E aí, você pensar como tudo isso pode funcionar. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que fala sobre a fé que transporta a montanha. Eu queria ler para vocês, porque eu acho que quando a gente fala da fé, pensando nisso aqui, a gente percebe a capacidade que a gente tem. O poder da fé se demonstra na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, que é o agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhes dá impulsão, por assim dizer, irresistível. A gente tem a capacidade de agir nesse fluido. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta a ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Está dizendo aqui que é natural que você consiga manipular os fluidos para que você, junto com esse fluido, a sua vontade, a sua fé, a sua confiança, você possa fazer curas. Então, a gente tem que ter consciência dessa capacidade que a gente tem dentro da gente, para que a gente possa fazer com a gente e estender para o próximo também. É por isso que existe essa cura. O mérito, o que a gente faz com a nossa vontade, a nossa caminhada, o nosso exercício, a nossa vontade de... Estou fugindo a palavra, mas nosso exercício de fazer isso, mais consciente. E à medida que você vai fazendo, você vai adquirindo esse mérito. Né? Então, o mérito da cura também está envolvido nisso. E aí, nos Missionários da Luz, a gente vai ter que, em todo lugar, olha o que os Espíritos falam para a gente, em todo lugar onde haja merecimento nos que sofrem e boa vontade nos que auxiliam, podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Então, olha o poder que nós temos juntos de curar uns aos outros. E aí, eu queria falar para vocês o final da história. Agora, depois aqui, vocês já podem ir embora, se vocês quiserem. O finalzinho da história lá, do rapaz que estava doente, que teve aquela conversa. Porque agora que a gente viu algumas coisas, você vê que a proposta do Evangelho, a proposta do fornecedor de milagres, tem muito a ver com o que você quer fazer com você.
Né? Você quer o quê? Agora ou você quer que seja uma coisa mais duradoura? Você quer trazer isso para o seu espírito? Então, olha só o que Humberto de Campos nos diz. Né? O homem doente aceitou decidido a mão que o fornecedor de milagres lhe estendia, e para logo se viu restabelecido e eufórico. Então, ele pegou todas aquelas dicas de agora, e agora eu vou ser feliz. Né? Eu não quero saber da minha reencarnação futura, eu quero ficar bem agora. Não diz que eu tenho que esperar uma reencarnação inteira para ficar curado. Eu acho que é uma conversa meio estranha, né? A gente não quer esperar 80 anos, quanto tempo de uma doença? Então ele pegou e foi. Mas quando a gente olha esse espírito imortal, a gente vai ver a consequência de algumas atitudes que a gente faz para cortar caminho. Depois dessa atitude, então, né, que ele aceitou o fornecedor de milagres. Em 6 meses, impressionado pelas aparências físicas dominantes, realizou um matrimônio com riquíssima herdeira e senhorou vasta fortuna com destacada posição nos galarins sociais. Entretanto, o ambiente mais elevado, que é um clima natural e adequado para os homens de espírito sadio, para ele, o homem doente da alma, se converteu em trapézio para a queda infeliz. Foi assim que, em 6 meses, atingiu culminâncias. Em 12, complicou-se em aventuras delituosas. Em 15, confiou-se ao abuso do álcool. Em 20, largou-se à morfina. E, passados precisamente 2 anos, antes dos 36 de idade, desceu para novos precipícios de sombra, num suicídio mascarado de acidente espetacular. Então, não é aquela coisa, tá vendo, né? Falei, vai pagar. Não. A questão é, quando a gente descobre qual é a melhor decisão para fazer, a longo prazo, a gente vai colher muito melhor. Porque a gente pode, às vezes, aquilo que está acontecendo agora é o nosso melhor aliado, a nossa melhor muleta para que a gente não faça coisas piores. Né? A gente possa conseguir evoluir assim. Então, para a gente dar continuidade aqui, esse livro de Divaldo, de uma paz íntima, eu achei esse texto também bem bacana para a gente, então, finalizar esse pensamento aqui. Curai vossas mazelas com a correção da conduta, abrindo-vos ao amor que vos inspira, que vos veste, de que sois constituídos. Né? Sempre o amor. Acalmai as ansiedades, silenciai as altercações mentais, asserenai os desejos voluptuosos, meditai em torno da vida e sua finalidade, do equilíbrio e seu valor. Não sois doentes, estáis em desarmonia. Gente, isso é muito legal da gente pensar. E por isso, se vos instalar os problemas, se vos multiplicar os inimigos orgânicos, delibertou-se vós a estrutura molecular. Por isso, curai-vos a vós mesmos, consciente e com segurança de fé. O que quiserdes fazer, lograreis. Tentai e repetir a experiência até o êxito. Então, tá aqui, a gente tem essa capacidade, a gente precisa se livrar disso, olhar para a gente, fazer esse caminho de autoconhecimento, se auto-amar, se auto-perdoar, as culpas que deixam tanto a gente doente, né? A gente fica preso naquelas culpas. Responsabiliza, vai e segue. E quando a gente faz, então, o tratamento alopático, que é super importante, é claro que nos foi dado medicina por uma misericórdia divina, a gente tem que ir ao médico, a gente tem que ter essa ajuda e tem que tomar remédio, faz parte do tratamento. Mas quando a gente faz esse tratamento com a parte espiritual, e também esse slide é desse curso da AME, e é um trecho do livro da Marlene Nobre, A Alma da Matéria. Então, resumidamente aqui, o que seria esse tratamento espírita? Né? Como é que ele funciona? Então, através da prece. Né? O que a gente pode fazer que vai ajudar na nossa parte espiritual? A prece, fluidoterapia, né? Que são os passes, a onda fluidificada, o evangelho e leituras edificantes, meditação, reflexão, desobsessão nos grupos mediúnicos, quando indicado. Existem casos, claro, que a obsessão vai deixar a gente doente, vai ter uma influência espiritual. Desenvolvimento da mediunidade, quando recomendável. Somos médiuns, mas alguns têm mediunidade, né, mais ostensiva. Lembrado que nós todos, independentemente de ser médio ostensivo, recebemos a influência espiritual. E trabalho assistencial e construção mental no bem. A importância da gente trabalhar no bem, porque enquanto trabalharmos no bem, as doenças também vão ficar de lado, porque vocês estão produzindo bem, vocês estão trazendo uma coisa de bem. E aí essa parte, né, toda essa terapia espiritual, mas a nossa parte, a parte que nos cabe, equilíbrio para o nosso crescimento interior, estimulando para o autoconhecimento, desenvolvimento das nossas potencialidades espirituais, ênfase na nossa reforma interior e ponto básico para o aperfeiçoamento espiritual, que serão as virtudes.
E a gente já viu no Evangelho essa pergunta, né? Que Jesus diz e pergunta quando ele vai curar, ele pergunta, né? Ele pergunta para o cego, Bartimeu, o que queres que eu te faça? E se Jesus perguntasse para a gente assim, né? O que queres que eu te faça? Será que a gente tem a resposta? Será que a gente responderia tão rápido? Será que a gente ia parar um pouquinho e falar, quanto tempo você tem para eu voltar? Né? Eu tenho uma lista. Será? Né? Imaginando o porquê que ele faz esse convite, por que ele faz que a gente pense, o que é que você quer? Porque o cego, ele queria ver. Mas não era óbvio que um cego pedisse isso, mas é parar e pensar, eu quero o quê? Eu quero ficar saudável, eu quero me curar. Sim, mas você vai ficar saudável e curável para fazer o quê? Para voltar a fazer o que você fazia antes? Não sei se é a resposta, porque vai piorar. Então, né, a gente tem que analisar isso. E essa passagem aqui do Evangelho, eu li de uma entrevista do Chico Xavier, bem interessante, porque o repórter está perguntando para o Chico que o Chico Xavier tinha um problema na vista. E quando ele ficou com esse problema na vista, Chico conversou com Emmanuel e perguntou para Emmanuel o porquê, né? Como é que ele ia psicografar tantos livros se ele precisava daquele olho e isso não ia prejudicar nos trabalhos? E o diálogo é muito bacana, não ia trazer porque ele é grande. Vale a pena buscar esse diálogo dele, está fácil de buscar. Esse problema que o Chico teve nos olhos que nunca foi curado. O Chico nunca foi curado da parte física. E o diálogo, né? O Chico está questionando porque realmente incomodava, doía. E Emmanuel falou para ele, mas nós já te damos assessoria magnética e os oculistas, os médicos também te amparam. Você não está desamparado. E ele pede para Chico paciência, para Chico levar isso adiante, né? Entendendo que era uma parte da própria história do espírito do Chico, que ele tinha que levar aquilo, porque fazia parte do programa dele reencarnatório. Não entrando no mérito do que era o que não era, mas assim, era uma coisa que não teve cura. Questionamento, o Chico fazia tanta coisa, por que não curavam o olho dele? Então ele tem esse diálogo, e aí o Chico faz uma pergunta para ele, e pergunta para ele, mas então o que eu deveria fazer? E Emmanuel pede para ele abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, e ler o capítulo 6. E o título desse capítulo chama O Cristo Consolador. Ele pediu para o Chico ler o texto. Então o Chico abriu e o Chico começou a ler em voz alta as palavras. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando o Chico leu isso, o Emmanuel falou, para aí. Exatamente aí. Quando ele leu essa palavra, aliviarei, o nosso amigo espiritual parou a leitura e disse-me, compreendeu bem, Chico? Jesus não nos prometeu curar-nos, isto é, retirar-nos da bênção das obrigações que nos cabe cumprir perante as leis de Deus, mas sim promete aliviar-nos e auxiliar-nos. Confiemos no Mestre divino e trabalhemos. Então, quando a gente não tem a resposta, o porquê que não tem a cura, porque ainda está tão difícil, a mensagem de Emmanuel, para mim, traz um conforto tremendo, para a gente fazer esse caminhado de pensar, né? O que queres que eu te faça? O que a gente está buscando exatamente? E a hora que ficar bem difícil, lembrar disso que ele disse. Vinde a mim todos que andais em sofrimento e vos acharei sobrecarregados. Eu vos aliviarei. É isso que ele prometeu. Ele não prometeu, talvez, que ele fosse tirar o problema, mas ele pode aliviar. Como ele pode aliviar? Através de várias situações, através do outro. Nós somos, muitas vezes, o alívio que a gente está esperando do alto. Então, a gente também tem que ter a consciência que a gente pode ser a farmácia do outro, que a gente pode amparar o outro e receber do outro isso também. Né? Jesus vai aparecer aqui e vai, né, materializar e ele vai fazer? Não, mas nós somos todos embaixadores dele. Somos todos dentro de nossa capacidade dessa ajuda, né? Para nós e para o próximo também. Então, continuando no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos dizem que Jesus estabelece uma condição para a assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está no amor e na caridade. Então, não é simplesmente assim a gente receber sem fazer a nossa parte. A gente tem que dar, a gente também tem que fazer o nosso caminho para fazer esse encontro com Ele. Né? Então, por isso que eu acho que a gente, pensando nisso tudo, a gente se aproximando do Evangelho, se aproximando dos exemplos de Cristo, das curas dele, de como isso foi feito, participar dos estudos da casa, entender como que é feita essa cura magnética, como é a transfusão de energia, quando eu recebo um passe, o que acontece quando eu venho aqui fazer um tratamento, qual é, o que eu estou recebendo, o que eu estou doando, eu venho aqui e não melhoro, eu já estou vindo aqui tanto tempo, eu faço tudo, estou melhorando e não melhoro por quê? Será que o centro que é fraco? Será que o passe não foi suficiente? Ou será que a gente também não está se abrindo para receber aquilo? Porque nós somos como eles explicam como nós somos uma bomba sugadora.
né? Os espíritos estão doando, os médiuns, os passistas estão doando, mas será que a gente está recebendo como, né? Onde está a nossa fé, a nossa confiança? A consciência de que nós somos espíritos imortais e que a gente quer crescer o espírito, para que as nossas encarnações a gente possa, né, a partir que a gente vai evoluindo, sofrer menos, ter mais consciência, vir para cá mais conscientes. Acho que é esse a questão da cura, é isso. Né? E eu queria encerrar com a mesma frase de Mário Cortella, que ele diz que pior do que ter que aprender pela dor é nada com ela aprender. Então, que a gente possa aprender na certeza de que todo sofrimento tem data certa para acabar. Um bom dia para vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês. Ficou fácil, né, gente? O processo da cura